Mídia esportiva larga o aço para cima do Botafogo após a vitória no Ufa-Ufa no sufoco para cima do time dos Estados Unidos, o Seattle, e você vai acompanhar o corte da mídia esportiva falando tudo isso, largando o verbo para cima do Botafogo aqui comigo agora. Mas antes de tudo, já te peço, se você é amante do futebol, gosta de acompanhar o que acontece nos principais times do Brasil, se inscreve no canal para você não perder nada, que eu trago entrevistas coletivas, cortes da mídia esportiva e algumas análises táticas. Amante do futebol, se inscreve para não perder o próximo vídeo, crédito do vídeo na descrição e bora ver a mídia largando o aço para cima do Botafogo. Sobre o Seattle, abre com vitória num grupo complicado, num grupo onde o Paris Saint-Germain já fez 4-0 para cima do Atlético de Madrid. O Botafogo teve a oportunidade de fazer saldo, mas desperdiçou essa oportunidade com o 2-0, acabou tomando um, podia ter feito mais, não fez. E aí o final do jogo foi uma dificuldade danada, o Botafogo passou maus bocados que não precisava passar. Paulo Calçade, a gente fez essa pergunta no pós-Palmeiras. Pós-Palmeiras 0-0 com o Porto. É um empate com um saborzinho meio estranho, meio ruim, ou um empate que dava para comemorar porque era começo de campeonato e tal, etc. Agora eu te pergunto sobre o Botafogo. A vitória, obviamente, vitória sempre é bom. Mas ficou um gostinho de que poderia ter sido melhor e que não precisava passar o sufoco que passou no final do jogo. Tudo. Aliás, no segundo tempo, não foi só o final do jogo, né, Calçado? Tudo bem? Olá, William. Sempre dou boa noite para você. Vou dar bom dia. Vamos dar bom dia, bom dia. Isso bom dia, bom dia. Bom dia, fã de esportes. William, para a matemática do grupo, é um resultado necessário que você aceita, porque o Botafogo tem 3 pontos. É isso. Agora, olhando para o grupo, esquecendo a matemática, faltou muito futebol. Não dá para encarar Atlético de Madrid e não dá para encarar também o PSG jogando o que o Botafogo jogou hoje. Então, assim, é muito pouco. Porque no segundo tempo ele chegou a ser amplamente dominado em momentos, vários momentos, né, jogando no contra-ataque, defendendo o placar 2-0 contra uma equipe que tem deficiência técnica, que a gente muitas viu deficiências, jogo, né? né? Mas o Botafogo tomou muitas decisões equivocadas. Em alguns momentos você tinha festival de passes errados. Tudo bem, o primeiro jogo sempre é um jogo que pesa numa competição como essa, mas vai ter que melhorar imensamente. O Botafogo que disputou a final da Libertadores, aquele Botafogo precisa ainda dar uma qualificada para enfrentar o PSG. Imagina isso aqui. Então, assim, para a matemática do grupo tá legal, mas para a dinâmica do jogo não aguenta. Porque a gente estava fazendo conta já, né, Prats, ali na redação, porque são só 3 jogos. Então, o primeiro jogo você já está fazendo conta, aí já vai acabar. O caminho é curto para poder chegar às oitavas. Tá bom, vamos lá. A sorte do Botafogo é que o Atlético de Madrid tomou uma traulitada, 4-0. Então, o saldo foi lá para baixo. Mas na próxima rodada, o Botafogo pega o PSG. Vencendo hoje, ele está muito vivo. E venceu, é isso que tinha que fazer. 3 pontos, o Atlético de Madrid está zerado. Se na próxima rodada ele consegue segurar um pouco o saldo, vai depender do que o Atlético de Madrid vai fazer contra o Seattle Sounders. Para na última rodada, quem sabe jogar pelo empate contra o Atlético de Madrid para se classificar. Né? É isso. É uma conta que pode ser feita porque o segundo critério é o saldo. Então, assim, beleza a vitória. Mas ficou faltando um pouco saldo e eu acho que o que mexe ali é a questão do desempenho, principalmente no segundo tempo. O Calçado tem os números, daqui a pouco vai até mostrar que o Seattle Sounders foi superior ao Botafogo em vários critérios no segundo tempo. Tudo bem, William? Bom dia ou boa noite. Bom dia, bom dia. Para os companheiros também, para o fã de esportes. O Botafogo leva da vitória contra o Seattle Sounders só o resultado. Não dá para se aproveitar muitas outras coisas não, né? Quando o Renato Paiva monta o time e ele começa com 2 centroavantes, o Igor Jesus saindo mais da área, o Mastriani mais como camisa 9, o Savarino saindo muito da esquerda para o meio, o Arthur bem mais da direita para o meio, né? Para o Vitinho ser o ponta quando o time ataca pela direita. O Botafogo faz 2 gols em 2 cruzamentos, e aí teve mérito da jogada bem trabalhada no segundo gol, de uma bola parada que o Alex Telles cobra muito bem, e o Jair abriu o placar, que foi o gol que abriu o marcador. Mas o segundo tempo do Botafogo não existiu, William. O Mastriani não estava bem no jogo quando ele sai. Agora o Joaquim Correia, que estreou hoje, também não foi bem. Entrou, me parece, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, querendo fazer muita coisa, não conseguiu fazer nada tão bem feito. Meio fora do ritmo. O time começou a dar muito espaço para o Seattle, muito espaço, e não tomou o empate porque a finalização do Seattle era muito ruim. O jogo foi basicamente definido também pela finalização. A do Botafogo, feliz e boa no primeiro tempo, em 2 momentos que a bola foi pelo alto, e a do Seattle, muitas que apareceram, tinha um americano
contra outro nível de adversário. Hoje ganhou, ok, fez 3 pontos. Mais do que isso, não dá para aproveitar muita coisa do Botafogo positiva, não. Breler, acho que, como o Prato falou, tá muito da incompetência do Seattle, né? Lances assim, bem... Você olha e fala, cara, isso aqui, com todo respeito... Aí quando fala com todo respeito, já foi buraco abaixo. Aqui não respeitou mais nada, né? Mas assim, lances que eu não vejo muito aqui nas peladas aqui da empresa, né? Sabe, o Churras lá e tal, tem lances assim que eu não... E os caras erraram coisas assim. Aquele De La Vega que entrou, que é a grande promessa, né? Sim, né? Ele veio do Lanús. Ele teve 2 lances assim, bem bizarros na partida. Teve assim, jogada da cara do gol, não ele, mas furou ali. O Prato disse nos bastidores que é o Canóbio argentino. Canóbio argentino é boa. Gente, perto dele, assim, do que se viu hoje, o Canóbio é um gênio. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, William. Bom dia para você, para os companheiros. Olha, hoje não foi uma jornada muito feliz do professor Renato Paiva, nem tanto pela escalação. A escalação com 2 centroavantes, para mim, fazia sentido pela fragilidade do Seattle Sounders na bola aérea. Então, e na bola aérea o Botafogo conseguiu fazer os 2 gols e até o preenchimento da área favorecia o Igor Jesus a levar vantagem nesses cruzamentos. Mas no segundo tempo, ele desarrumou o time completamente. A entrada do Tuco Correia fora de ritmo e também não na posição ideal. Ele é um segundo atacante, ele não é necessariamente um ponta, até pode jogar mais aberto pelos lados, mas ele funciona ali realmente se aproximando do centroavante, ficou meio perdido em campo, começou meio do lado esquerdo, centralizava demais, o Botafogo perdeu o lado esquerdo, não conseguiu retomar, o Cuiabano entra, mas também sem uma função definida, e aí foi uma série de decisões que não funcionaram. O Igor Jesus volta de novo, então ficou realmente um Botafogo muito bagunçado, muito desarrumado no segundo tempo, enquanto o Seattle Sounders, que tem um trabalho longevo, né? O Brian Schmetzer faz um trabalho de quase 10 anos lá, conhece muito bem o time, arrumou o que não estava funcionando no intervalo, tirou o Noru, que é o lateral esquerdo ali meio atrapalhado, fez aquela falta no Arthur. Senhora, uma falta, e aí saiu o gol do Botafogo. Falta boba, né? Empurrou, tomou um amarelo, e aí ele tomou uma boa decisão, que foi colocar mais um meio-campista, não colocou um lateral, e ali o Seattle Sounders conseguiu ter mais posse de bola, 19 finalizações no segundo tempo. Pecou nas próprias limitações, né? Essa é a questão. E assim, o Botafogo, além de ter escapado de tomar um empate, e até mesmo a virada, perdeu uma grande oportunidade de fazer saldo. Porque era um jogo para fazer ali 2-3-0 pela superioridade. O Botafogo nem jogou tanto, mas era superior no primeiro tempo. Então, as decisões do Paiva comprometeram muito o jogo do Botafogo. No segundo tempo, mas é aquela história. Estreia, assim como final, não se joga, se ganha. O Botafogo cumpriu a missão primária, que era vencer o jogo. E aí realmente confiar numa mobilização. A estreia tem esse peso emocional, psicológico, então já tira esse peso, mas vai precisar jogar pelo menos o dobro para resistir ao PSG. Resistir, essa é a questão. Exato, não é jogar de igual para igual, é ser muito realista. E até o jogo de hoje mostrou que o Botafogo realmente vai ter de fazer um jogo de resiliência, de resistência para tentar um empate ou perder de pouco do PSG. Essa é a questão agora, né, Calçade? Porque muita coisa vai ter que mudar para enfrentar o PSG. Acho que o Breira foi muito bem aqui. Resistir. Ninguém vai imaginando que o Botafogo... O futebol arma surpresas. A gente sabe disso. Mas é muito complicado imaginar uma vitória sobre o PSG. Difícil. Você pega um time italiano na final da Liga dos Campeões, que é a Inter de Milão. Faz 5. Tomou uma goleada. Aí você pega o time do Simeone, que é um especialista, tomou uma goleada. Flamengo e Palmeiras eu vejo aqueles que têm mais condições, mas você veja, é pesado, cara, é uma competição pesada. É isso aí, pessoal, o Botafogo venceu, meteu 2-0 depois que acabou tomando um gol, tomou um sufoco danado do time do Seattle e quase levou o empate. Foi um recorde de finalizações no segundo tempo do time adversário e o Botafogo, ufa, venceu os 3 pontos que precisava, mas agora vai enfrentar pela frente Atlético de Madrid, PSG e Atlético de Madrid, na verdade, nessa sequência, e provavelmente vai voltar para casa mais cedo. Comente a sua opinião, o que você acha aqui do jogo Botafogo, se a Mente Esportiva tem razão, se o Botafogo ainda tem chance de se classificar aí dentro desse grupo que tem PSG e Atlético de Madrid. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder os próximos vídeos.